Avante família Palmeiras, tudo bem com vocês? E hoje eu quero trazer aí alguns recortes, notícias, né, preparação do nosso Verdão para a segunda rodada. Já deixa o seu like, compartilha, tá? Nos segue aí, envia aí esse link aí para os seus amigos, para os seus familiares e vamos acompanhar aí a notícia do nosso Alviverde. Meu nome é Júnior e fica aí com a matéria. A gente separou os palpites deste cara aqui, ó, pra essa sequência do Santos aí, ó. Que moral, hein? Posturado, hein? Pô, que isso, obrigado pela moral. Onde é que foi essa foto aqui? Que isso, aqui no pátio. Tá bonito. Que isso. Agora, olha essa sequência aqui. Palpites do Denilson pra reta final do Santos. 38 pontos, ou seja, o Santos chegaria a 38 pontos. É. Que todo mundo sabe que não é um número que livra do rebaixamento, Exato. né? Perde. Perde pro Palmeiras. Empata com o Mirassol. Empate com o Mirassol. Segue lá. O Internacional, acho que eu coloquei vitória do Internacional ou empate, eu não vou lembrar Vitória agora. do Internacional, tá aqui, Internacional. ó. Perde pro Internacional. Ganha do Sport. Ganha do Sport. Já tá praticamente rebaixado. Palpite dele, única vitória do Santos nessa reta e final. Aí o empate e empate perde pro com o Cruzeiro. Juventude e perde pro Cruzeiro. Agora, o Denilson colocou esses 38 pontos que o Santos pode chegar e esse palpite, e a gente fez um comparativo com o Gato Mestre, que usa ali os dados, os números. Sim. Vamos dar uma olhada? O Gato Mestre chegou a 39. Ai, tá vendo? Você tá bem? Não tô de todo errado, não. Não tá de todo errado. Também uma derrota, tá aí, ó. Em derrota, 2 vitórias do Santos, segundo o Gato Mestre, e mais uma derrota, 4 derrotas. Dando uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro, pensando nesses 38 pontos, é muito difícil pro Santos conseguir se livrar, porque se a gente pega o ano passado, por exemplo, o Bragantino, que foi o primeiro time fora da zona de rebaixamento, fez 44. 44 pontos. O Gato Mestre pontuou ali 47 para se livrar do rebaixamento, mas a gente sabe que normalmente o pessoal fazendo menos consegue se livrar, né? O Santos, se eu não me engano, tem 3 jogos seguidos não, né? Tem 3 jogos jogando em casa. Pois Vamos imaginar que ele vence esses 3 jogos. Mesmo assim, ele não chega aos 44 pontos. Chegar a 42 Não, pontos. e é muito complicado, né? Pensando agora, quanto esse jogo do Palmeiras tem relevância aí, porque o Palmeiras também precisa de uma vitória, senão perde a liderança do campeonato. É um jogo extremamente difícil para o Santos, porque o Palmeiras tem um objetivo de campeonato brasileiro. Isso que dificulta. Tem o clássico Denilson Show, é empolgante? É empolgante. Mas o Santos vai ter que se expor. E o Palmeiras com campo para correr é um time muito perigoso. Campo pra correr, mas um monte de desfalque, né? 2 suspensões, tem a galera que tá com as respectivas seleções, tirando esse cara aqui, ó. O Flaco vai jogar o amistoso com a Argentina na sexta-feira e depois tá liberado. Boa notícia. Palmeiras fazendo essa força-tarefa aí pra quem sabe ter pelo menos o Flaco, mas é um time bem desfalcado pra esse jogo. Bem desfalcado, e nessa fase que o Palmeiras tá, e também o Santos, não dá pra escolher jogador, né? Pois tem é. O que tem de melhor. E aí, como é que monta esse time? É mais difícil, né? É mais difícil, mas diferentemente do Vojvoda, né, que tem a grande figura que é o Neymar, né, que tá sendo cobrado, né, e eu diria que tinha que cobrar o Santos no coletivo, não só o Neymar. O Abel tem muito conhecimento de elenco, né? Ele consegue fazer com que esse Palmeiras seja mesmo com as ausências dos principais jogadores, um time muito competitivo. Os últimos amistosos da seleção brasileira estão chegando. Papo de seleção brasileira, você gosta, né, Denilson? Vai responder, não. Ah, para. A última que eu respondi pro Jodar já deu. É melhor não falar de seleção, né? Mas olha só, a seleção brasileira vai enfrentar Senegal no próximo sábado, depois tem um amistoso contra a Tunísia, e aí já é papo de Copa do Mundo, né? 2026, já fica aquela ansiedade. Mas, sinceramente, eles já estão com esse papo de Copa do Mundo, certeza, internamente. Eles já devem estar, eu certeza. tô dentro, eu tô fora, será que eu vou, será que eu não vou? Essa conversa já tá rolando então. Já ficam disputando ali, né? Com certeza. O Vitor Roque deu uma entrevista coletiva hoje, a gente vai dar uma olhada em o que ele falou sobre essa volta dele aí pra seleção brasileira. Quando eu voltei da Europa, voltei mal, assim, psicologicamente. E o professor Abel depositou essa confiança em mim. Mesmo mal, eu sempre falei com ele, me colocava nos jogos. E, claro, ter uma sequência para o jogador é muito importante. E hoje estou aqui na seleção. Eu sempre falo que é um sonho realizado e estou muito feliz de estar aqui. Tá aí, moral, né? E mereceu a convocação, Mereceu, né? tá. Tá jogando muito, tá sendo importante. Ele viveu nesse retorno ao futebol brasileiro um tempo ali de readaptação, né? Jogando mal, até sendo criticado, né? Por que ele não conseguia jogar. O Abel coloca ali o Flaco Lopes e, na ocasião, até achei que o Flaco Lopes seria mais referência na área e o Vitor Roque seria esse cara que ia ficar se movimentando mais.
No final, o Flaco Lopes faz muito de 10, né? De organizador, de construtor. E o Vitor Roque muito vertical, muito forte, fazedor de gols. E aí funciona e ele ganha essa vaga, que era algo que ele estava perseguindo, mas que também tem que correr atrás, né? Porque você vê os caras tipo o Endrick, agora talvez fazendo essa movimentação, Sim. buscando outra vaga, jogadores da mesma posição que o próprio Ancelotti falou, que podem também brigar ali, né? Até o final. Ele tinha dado oportunidade em alguma convocação pro Caio Jorge também do Cruzeiro, né? Aí ele não voltou a ser convocado e agora tá no colo aí do Vitor Roque. Agora, a gente prometeu que ia explicar direito essa história de final de Libertadores bombando na seleção brasileira, porque o papo é o seguinte, a presidente Leila Pereira, né, vai buscar o jogador do Palmeiras, o Vitor Roque, para que ele esteja à disposição para o jogo da semana que vem contra o Vitória, depois do amistoso contra a Tunísia, o segundo amistoso. E aí, nesse voo vai ter uma carona ali, pro Luciano Juba do Bahia, pro Paulinho, pro Fabrício Bruno também do Cruzeiro, e ela disse, quem me pedir carona, eu dou carona. Só que tem 2 jogadores do Flamengo por lá. E hoje o Alexandre deu entrevista coletiva e disse que eles vão voltar de avião comercial. Dá uma olhada. Eu e o Danilo, até então, voltaremos em voo comercial. Vamos voltar no outro dia. A questão de dormir depois do jogo é muito importante também. Você jogar e depois voltar logo, obviamente que você ganha um pouco de tempo, mas também perde uma ótima noite de sono. Então eu tô naquela fase que o sono para mim é bem importante para minha recuperação. Não tem como não te fazer essa pergunta. Voltaria ou voltaria depois? Pegava carona ou voltaria depois? Eu entendo o Alexandro. O sono, obviamente, é importante, muito mais agora. Na minha época já era, apesar de eu dormir pouco na minha época. Hoje é muito mais importante por causa da intensidade do futebol. Só que tem algo a ver com rivalidade, né? Leila, Bap, Leila. Provavelmente, nem sei se teve alguma informação do Bap. Falar, fica tranquilo, podem dormir, não precisa voltar no avião da Leila, não. Mas eu entendo o posicionamento dele. O que acontece muito, Gabi, é que o jogador, depois de uma partida, demora muito dormir, né? Por causa da adrenalina do jogo. Eu voltaria pro Brasil. Depois de um período de folga, o Palmeiras voltou aos treinamentos aqui na Academia de Futebol nessa quarta-feira, de olho no clássico contra o Santos no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Mas essa partida será marcada por muitos desfalques. Um time de futebol de baixas com 2 jogadores suspensos, 3 no departamento médico e 7 convocados. A boa notícia entre todas essas ausências é que Flaco Lopes pode estar de volta antes do esperado. O atacante, que está com a seleção argentina para o amistoso contra Angola, será liberado logo depois da partida, na sexta-feira, e o Palmeiras trabalha para ter o jogador no confronto contra o Peixe já no sábado, no dia seguinte, pelo menos no banco. Já na lateral, o Piquerez segue com a seleção uruguaia e vai dar lugar a Jefté, que vê o jogo como uma oportunidade de mostrar trabalho para o treinador. O lateral esquerdo tem até agora 8 jogos e 1 assistência pelo Verdão. Os jogos que eu tenho entrado para ajudar a equipe, para melhorar. Então, graças a Deus eu tenho correspondido bem. A Abel tem gostado e temos agora um jogo muito importante, né, que é no sábado contra o Santos, na casa deles. Então a gente vai forte, vai concentrado, a gente vai firme para conseguir os 3 pontos. Vitor Roque está com a seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 deste mês. O Palmeiras vai enviar, inclusive, o avião da presidente Leila Pereira para Lille, na França. Só que antes disso, o Verdão pode ter mais uma dor de cabeça relacionada ao jogador. Isso porque o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva marcou para a próxima segunda-feira o julgamento do camisa 9 por conta do post considerado homofóbico após a vitória sobre o São Paulo por 3-2 lá em outubro. Na época, o Palmeiras repudiou a imagem e o jogador apagou a foto na sequência. Mesmo assim, o atacante virou réu e responderá por ato discriminatório. Em caso de condenação, o Vitor Roque pode pegar até 10 jogos de punição. O Palmeiras tem deixado muito claro, principalmente através da senhora presidente, que ele quer que o campeonato seja decidido nas 4 linhas. Precisamos ter muito cuidado e quando nós dizemos isso
o próprio STJD, a própria CBF, todas as instituições ligadas ao futebol precisam ter muito cuidado para que as coisas somente aconteçam dentro das 4 linhas. Então a gente precisa, o STJD sim, precisa entender, precisa respeitar todos os prazos, que esses sejam de forma equilibrada, e nós temos a convicção de que isso acontecerá. O Palmeiras segue ainda como líder do Campeonato Brasileiro por conta do número de vitórias, já que tem o mesmo número de pontos que o Flamengo. As duas equipes que disputam a liderança do Brasileirão entram em campo em rodada atrasada, no meio dessa data FIFA, neste fim de semana. O azul que, viu, nunca reclamei do tempo inglês e você é prova disso. E olha, muitos gringos que eu converso por aqui e perguntam sobre o Neymar, como que tá o Neymar, por que ele não foi convocado. Então é um jogador de muito destaque. Daqui a pouco os jogadores da seleção vão entrar aqui no campo, a gente vai ter acesso àqueles primeiros 15 minutos em que dá para ver pouca coisa, é um aquecimento, mas você sente também a temperatura do elenco. Ontem o Ancelotti conversou com o Vinícius Júnior ali no pé do ouvido, os dois se conhecem muito bem. E a gente tem a programação da seleção brasileira aqui na Europa, jogando contra Senegal no sábado e na terça-feira contra a seleção da Tunísia em Lille. Aí em março tem mais 2 amistosos contra as seleções europeias que devem acontecer nos Estados Unidos, França e Ásia, denunciadas. A gente tem a convocação do Ancelotti em maio, que a data não foi revelada, e aí mais 2 amistosos antes da Copa do Mundo. Um vai acontecer no Brasil, ao que tudo indica, uma seleção fraca que não está classificada para a Copa do Mundo, e aí um outro amistoso que já deve acontecer em solo americano, que ao que tudo indica será contra a Noruega de Haaland, a máquina norueguesa de fazer gols. Ainda não foi confirmado pela CBF, mas há uma negociação em andamento. A gente preparou uma matéria sobre as últimas informações da seleção brasileira, trazendo também os 2 jogadores que falaram hoje mais cedo com os jornalistas. Vamos assistir. O Brasil reuniu na Europa não apenas 26 jogadores, trouxe também perguntas. Entre nomes consagrados e algumas novidades, Ancelotti está atrás de um time ideal, um esquema tático que funcione bem, entrosamento e personalidade. O Vitor Roque está aqui justamente para mostrar que tem capacidade para estar na lista final. Quando eu voltei da Europa, voltei mal assim, psicologicamente, sem confiança nenhuma. E quando eu estava também no Palmeiras, sem confiança, e o professor Abel depositou essa confiança em mim, mesmo mal, eu sempre falei com ele, me colocava nos jogos. E claro, ter uma sequência para o jogador é muito importante para retomar essa confiança, e graças a Deus consegui ir fazendo meus gols, assistência, e hoje estou aqui na seleção. Eu sempre falo que é um sonho realizado e estou muito feliz de estar aqui. Os 26 jogadores misturam nomes consagrados com vagas quase garantidas e quem está brigando por espaço. Tem jogadores que atuam na Europa, na Ásia e também no Brasil. Cada minuto vale muito, né, nesse período. O trabalho do treinador já conheço há muito tempo, vendo de fora, quando ele estava nos clubes da Europa. E vindo aqui e poder ter esse trabalho, realmente para mim é um privilégio poder treinar. Ser treinada, né, pelo treinador, e também estar com esse grupo. Amistoso é palavra leve, mas a função é dura. Fechar a porta para dúvidas e abrir espaço para certezas. Fala, Fiel, tranquilo, Lili Nascimento trazendo as últimas informações do Coringão, Corinthians, que tem 120 milhões. Pode ter 1 ou 2. Ser treinada, né, pelo treinador, e também estar com esse grupo. Amistoso é palavra leve, mas a função é dura. Fechar a porta para dúvidas e abrir espaço para certezas. Vieram vários jogadores na posição, talvez o professor... Para certezas. Vieram vários jogadores na posição, talvez o mister pode ter 1 ou 2 ali e possa ser que leve o terceiro. Mas continuar trabalhando com muita humildade para tentar buscar a vaga. Me sinto bem, me sinto em um bom momento. A seleção brasileira sempre foi privilegiada sobre a quantidade de jogadores de certas posições. E na lateral sempre foi assim.
Se pegar as últimas convocações, passaram, principalmente nas laterais esquerdas, vários jogadores de qualidade. O Brasil já fez o dever de casa e se classificou para a Copa do Mundo, mas as eliminatórias terminaram com a pior campanha da seleção. A missão de Ancelotti pode parecer simples no papel, mas é difícil na prática. Testar o que precisa ser testado e dar ritmo àqueles que devem ser titulares. E ele explicou um pouco, sim. Tive uma conversa breve com ele, não especificamente o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, mas explica nos treinamentos o que o atacante, os dois atacantes têm que fazer. Todos os jogadores que estão aqui querem somar minutos, querem dizer para o treinador: ei, estou aqui, quero muito essa vaga, que é normal.